noite de segunda-feira, dia 14, aqui na Casa do Brás, foi realizado o Sarau Baiandeira, uma iniciativa do projeto do Festival Baiandeira de Kleber Camargo. E você vai acompanhar conosco o momento de Baiandeira em 2, com sua filha, Naná Vilar, e seu amigo de estrada de longa jornada, Leonardo Madeira. Eles, num show intimista, proporcionaram momentos de muita emoção. E você vai curtir, vai acompanhar essas emoções conosco. Vamos lá! O Sarau Baiandeira faz parte da programação do 51º Festival de Inverno de Itabira. O encontro de Naná Vilar, filha, e de Leonardo Madeira, parceiro do cantor, resultou no duo Baiandeira em 2. O público que encheu a Casa do Brás cantou, se emocionou e aplaudiu ao lembrar das principais canções do artista, dentre as mais de 5.000 músicas e poemas. Um legado para a história do cancioneiro popular. A gente está aqui num momento de extrema emoção e alegria, porque a gente vem trabalhando, né, Dona Socorro? A gente vem trabalhando pelo menos 5, 6 anos. Baiandeira em 2. Do lado, Naná Vilar, a filha de Niltinho Baiandeira. Do meu outro lado, o Leonardo Madeira, companheiro, amigo de jornada, amigo de estrada. Ninguém melhor para poder falar de Baiandeira, o maior compositor de toda a história de Itabira, junto com Drummond, com a diferença que Baiandeira era músico, cantava para a gente. Quando seu pai faleceu, eu me lembro de uma canção dele, Água Corrente, partiu para longe, já voou, feito um passarinho voador, bateu asas e ninguém viu. Eu confesso que eu chorei muito e eu queria saber qual a lembrança que você tem do seu pai, com violão, nas noites itabiranas, nos bares da cidade. O que você lembra desse tempo para cá? Não, acho que tudo. Tudo que eu presenciei, eu lembro, tipo, muito à flor da pele, muito... Eu vivi muito a vida do meu pai enquanto artista, além de pai, né, enquanto artista também. E ele sempre deixou essas marcas nas pessoas, porque todo mundo que eu vou trombando na trajetória que conhece meu pai tem essas lembranças. Desse mesmo jeito, igual você tem dessa música, todas as pessoas têm alguma coisa para falar dele com esse sentimento. Então, isso me prova que eu estou no caminho certo, que as pessoas vão gostar do que está sendo proposto, de que a obra dele venha é viva ainda, né? Mas que venha alcançar mais pessoas e seguir. Nos bares aqui de Itabira, quando a gente tocava a música do Niltinho, as pessoas sempre pediam uma outra música, mais uma música, mais uma música. Qual é a música que te toca da sua infância que você lembra do seu pai cantando? Tantas, né? É tantas, mas tem uma porque eu tenho gravada com ele pequenininha, que ela é incidental a Se Essa Rua Fosse Minha. E aí, Se Essa Rua Fosse Minha, mas ele fala das ruas de Itabira. E essa música, para mim, é a mais marcante. Aí eu vou ter outras, né, que vai crescendo, a gente vai tendo outras opiniões e vão acrescentando. Mas eu acho que Se Essa Rua Fosse Minha, vai ser a que eu mais gosto mesmo. Leonardo, com a perda do seu amigo, do seu companheiro de estrada, de jornada, Niltinho, o Leonardo teve que ser mais forte que Madeira, né? Sem dúvida, né? E também de encarar o vazio do que teve no pós depois. Socorro ficou 1 ano morando com a gente, a casa de Nilton ficou fechada. Passamos por aquele processo de luto, de perder mesmo um esteio, porque Baiandeira a gente ia para a casa dele no final de semana para beber uma cerveja, para tomar um vinho. Se ele fizesse uma música nova, ele ligava. E na época a gente ainda não tinha carro, saía do bairro Praia a pé para passar, porque ele fazia questão. Ele ligava e falava, vem aqui sexta-feira e tal, a gente vai te receber. E ficava eu e Nayara lá ouvindo e tocando e fazendo música durante o final de semana inteiro. Então perder tudo isso também deixou a gente sem chão. E recuperar, reiniciar isso, ver a Nayara tocando, né, esse projeto junto com o Kleber, com a Prefeitura de Itabira, em parceria com a Prefeitura, é uma coisa incrível, porque a todo momento que a gente está ensaiando ou redescobre alguma coisa, eu fico muito emocionado. Eu sinto que, de alguma forma, está honrando aquilo que a gente está fazendo o nosso papel. Esses dias ela mexendo nos arquivos para pegar algo histórico que a gente entende que é de interesse público de Itabira e por isso quer publicar, ela encontrou uma carta que ela fez para o pai dela aos 16 anos. Foi incrível reviver a carta escrita a caneta, então é isso. Eu sinto a emoção no olho do Leonardo, sinto a emoção no seu olho e no meu também. E eu só, para a gente não chorar os 3 juntos aqui, eu termino perguntando qual foi a escolha. A escolha foi muito difícil do repertório. Né? Eu tenho certeza, diante de um Vasco tão poético
e tão musical. Como é que foi essa escolha? A princípio, a gente fez uma lista e deu assim, umas 40, 50 músicas do que a gente achava que queria tocar. E era difícil de cortar. E a gente foi selecionando algumas por sentimento e também sentindo no ensaio a que ficava melhor pra gente, mais confortável. Às vezes tem uma música que vai depender de banda, de outra instrumentação. E a gente tentou fazer o mais confortável possível, que ficava bonito para a voz de Nayara. E que era tranquilo também para mim poder apresentar sem comprometer o trabalho dele, sem mudar as melodias, sem interferir nisso. Vamos então, você confere agora a Naná, você confere o Léo, vamos ao show. Olha que não deu, eu fiz de tudo que podia imaginar, milhões de voltas no planeta sem parar. Até São Jorge é testemunha ocular que eu fiz de tudo pra esquecer, mas não deu. Há um poeta onde tudo é grande. O mar é grande, a calçada é grande no seu mundo largo. A pedra, as almas de ferro, os horizontes de noites brancas sem mulheres, ao longe contam distâncias no relógio da matriz. Kleber Camargo, conhecido produtor brasileiro itabirano, está à frente do Festival Baiandeira, no 51º Festival de Inverno aqui em Itabira. Kleber, fala um pouquinho pra gente desse festival, inicialmente desse sarau maravilhoso que está acontecendo aqui fora. Tony, é uma alegria muito grande, né? Porque a gente está celebrando a obra, a memória e a história de um dos maiores compositores de Minas Gerais, né? Que é o Newton Baiandeira, que é uma pessoa que sempre honrou Itabira, que sempre divulgou Itabira, que sempre produziu um trabalho autoral, né? Sempre defendeu em todos os lugares um trabalho autoral. Então a gente vê a Casa do Brás lotada, né? Com gente sentada em vários lugares, gente até voltando porque não tinha mais como entrar. E ver que a Naná Vilar e o Léo Madeira estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Se prepararam para isso, pesquisaram, conhecem a obra, conhecem a vida, vivem e sentem, né? Se emocionam. Então, assim, eu estou muito feliz porque é um pontapé inicial, né? De um projeto que é o Festival Baiandeira, que é um projeto idealizado junto com a família do Newton, né? Socorro, Léo, Nayara, Naná Vilar e Léo Madeira e Socorro. E conosco, né? Com a nossa equipe. E juntamente com a Prefeitura de Itabira, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então é uma parceria, né, que a gente está dando esse pontapé inicial. Isso que eu ia te perguntar, você falou comigo nos bastidores aqui antes da gravação sobre a gente estar registrando o pontapé inicial de um grande projeto que virá por aí. O que você pode adiantar para a gente? Eu posso adiantar que um pouquinho é o que você já viu, é emoção, sabe, Tony? Eu te falei principalmente, assim, a gente está ajudando a escrever uma história, a reescrever uma história, a difundir uma obra, preservar uma obra que é maravilhosa. Nós temos 853 cidades em estado de Minas Gerais. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, 700, 750, o Newton seria o principal artista da cidade, no mínimo, talvez até mais do que isso, né? Então, assim, a obra é maravilhosa, nós estamos impressionados porque a gente tem pesquisado muito, são mais de 6 anos trabalhando nisso. Nós resgatamos, por exemplo, só um dos HDs que estava queimado, nós resgatamos 130 gigas de material que impressionante, tudo assim do jeito de fazer. E a gente está colocando hoje, né, dando esse pontapé inicial com o relançamento de um livro no formato digital, que ele tinha lançado há muitos anos atrás, há mais de 30, e o lançamento do CD O Trem que Leva a Minas com 3 bônus, né, que são 3 músicas que estavam nesse HD que estava queimado, que foi resgatado. Então o CD que tinha 10 faixas está saindo com 13 no álbum digital. E esse sarau maravilhoso, com a participação da Natália Fonseca também, com uma atriz itabirana aqui, radicada em Patinga, né? E mais do que tudo, sabe, a emoção. Então a gente tem o quê? Esse pontapé agora com o sarau. Em agosto nós vamos visitar no mínimo 4 escolas com uma exposição itinerante, bate-papo com a família, né? Com Naná Vilar, Léo Madeira e a Socorro, para difundir a obra, contar um pouquinho, conversar, mostrar um pouquinho de várias nuances do Newton. E dia 5, 6 e 7 de setembro a gente tem os shows encerrando essa etapa do trabalho. Mas é um trabalho que com certeza vai
demorar anos, porque cada dia a gente descobre uma nova obra. É escultura, é poesia, é música, é pintura, é vídeo. Sabe, de tudo um pouquinho o Newton fez, e bem feito. Sem dúvida. Mais de 5.000 obras, Tony. Mais de 5.000 obras. Eu posso te dizer, se você é um cara que vem da música, eu falo que eu sempre estou falando que você tem que voltar a cantar. Assim, 5.000 obras. 200 você pode saber que são top de linha, as outras são muito boas. Sem dúvida alguma. Kleber, você conviveu muito com o Newton, produziu, trabalhou, viajou. Como é que foi em 2012 anunciar a morte dele? Pegou todos nós de surpresa, mas você que era um amigo dele, como é que você está vivendo desse 2012 para cá sem o Newton? Aí você me quebra a bicicleta, né, cara? Porque o que acontece? Eu e o Newton tínhamos saído, né? Eu e ele, Socorro, tínhamos ido num comício. E eu voltei para minha casa, morava 300 metros da casa dele. Tava tendo um jogo do Galo. E aí ele me liga, capitão, me socorre que eu tô morrendo, quer me chamar de capitão, assim. E aí eu desci, só pus um chinelo, um negócio, desci igual uma bala. E peguei o Newton, mas socorro, na hora que passou na frente do SAMU, eu dei ré. E aí tinha 3 equipes, elas tentaram durante 1 hora reanimá-lo, ele não conseguiu, assim, coração partido, extremamente partido. Mas cada dia que a gente vai pesquisando a obra dele, a gente fala assim, Newton deixou que fosse feito. E eu falo muito para Socorro, para Nayara, para Léo, vocês estão com a faca e o queijo na mão, da agora para frente segue adiante. O que a gente puder ser parceiro e ajudar, nós vamos ajudar, porque é um compromisso, e ele era um amigo, né? Ele foi com a gente em Portugal em 2012, e lá, assim, foi ovacionado, assim, as pessoas ficaram doidas, queriam que ele ficasse lá para gravar um CD, só que eu tinha um compromisso no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com os meninos de Minas, que iam abrir o Prêmio da Música Brasileira. Eu falei, eu não posso ficar. Eu tenho que voltar para lá, porque se der alguma zebra, não vou perdoar. A gente volta, isso era junho, né? A gente volta em agosto, só que em agosto a gente não conseguiu voltar por uma série de fatores. Infelizmente, em setembro de 2012 ele morreu. Então, de lá para cá, é muita saudade e um grande reconhecimento e agradecimento por tudo que ele fez e continua fazendo por nós, né? É isso aí, é emoção à flor da pele. Kleber Camargo, responsável pelo projeto, pelo Festival Bandeira, que está apenas na sua primeira etapa e com certeza vai alavancar ainda mais esse legado espetacular para a música popular brasileira que o saudoso Niltinho Bandeira deixou para a gente. Obrigado, Kleber. Eu que agradeço, Tony. Obrigado mesmo. É isso aí, um abraço. Continue com a gente, vendo mais parte do show. O trem que leva Minas tem fogo na caldeira. Ajudem a gente. Fumaça no cangote, tem lenha na fogueira. Tem gosto de ferrugem, tem cheiro de ciranda. De moças da janela, por todas as 15 bandas. Sonhar não tem limites, em placa proibir. Audaz e atrevido, senão vale do aço, vale do Rio Doce, como se a vida fosse um viajar. Sai de Itabira, passou Antônio Dias, Drummond em Nova Era, na era da alegria, na Barra de Patinhas, Cezinha e Coronel. Lá vai o trem de Minas, fumaça pelo céu. Parou de novo, tenho 3 corações. Pois esse arco-íris preto e branco, desse pobre país de linha boa, que não vai nem no tranco, o povo empurra e balança, mas não sai do lugar. E se engasga com a massa da cultura e segura com Deus pra não tombar.
Viva a Baianeira! Viva Neto! Viva Baianeira!